Meu nome é Diana, eu sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Variação Sexual no Perfil Enzimático da peçonha de Bothrops leucurus. As peçonhas ofídicas são complexas misturas de componentes proteicos e não proteicos, e a parte proteica é a mais importante do ponto de vista biológico, correspondendo a aproximadamente 95% do peso seco da peçonha. E dentre esses componentes proteicos, há toxinas de diversas classes, dentre elas as metaloproteases, serinoproteases, L-aminoácido oxidases, dentre outras. No entanto, essa composição não é fixa, ela pode variar tanto de forma interespecífica quanto intraespecífica. A variação intraespecífica, que é o objeto do nosso estudo, como o próprio nome sugere, ela pode ocorrer entre serpentes da mesma espécie, de acordo com fatores como a sua dieta, o sexo da serpente, a idade e a região geográfica em que a mesma predomina. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo é avaliar a ocorrência de variação intraespecífica na peçonha de machos e de fêmeas da serpente da espécie Bothrops leucurus, que ocorre na maioria dos estados do Nordeste brasileiro, se estendendo até o Sudeste. Para isso, inicialmente foi realizada a atividade fosfolipásica da peçonha, em que quantidades crescentes das peçonhas de macho ou de fêmea foram adicionadas a uma microplaca de 96 poços e em seguida foi adicionado o substrato específico dessa atividade, que foi a suspensão de gema de ovo a 10%. A placa seguiu para a incubação e posteriormente para a leitura espectrofotométrica, e a porcentagem de atividade fosfolipásica foi calculada de acordo com a equação demonstrada no slide. Em seguida, foi realizada a atividade proteolítica da peçonha, em que diferentes quantidades das peçonhas de macho ou de fêmea foram adicionadas a uma solução de azocaseína. As amostras seguiram para a incubação e logo após a reação foi parada utilizando uma solução de ácido tricloroacético a 5%. As amostras foram adicionadas a uma microplaca de 96 poços e seguiram para a leitura espectrofotométrica. A porcentagem de atividade proteolítica foi calculada de acordo com a equação demonstrada. Por último, foi realizada a atividade hialuronidásica da peçonha, em que diferentes quantidades das peçonhas de macho ou de fêmea foram adicionadas ao substrato específico dessa atividade, que foi o ácido hialurônico. As amostras foram adicionadas a uma microplaca de 96 poços, seguiram para a incubação e logo após foi adicionada uma solução de HTAB a 2,5%. As amostras seguiram para a leitura espectrofotométrica e a porcentagem de atividade hialuronidásica foi calculada de acordo com a equação demonstrada. Nos resultados, nós podemos observar que, na atividade fosfolipásica, tanto a peçonha do macho quanto a peçonha da fêmea apresentaram um perfil de atividade enzimática dose dependente. Então, quanto maior a quantidade de peçonha adicionada no teste, maior a porcentagem de atividade enzimática. Podemos observar também que houve uma leve variação entre a peçonha do macho e entre a peçonha da fêmea. No entanto, essa variação não teve significância estatística. E um perfil parecido foi observado na atividade proteolítica, em que ambas as peçonhas demonstraram um perfil dose dependente, com leves variações que não tiveram significância estatística. Já na atividade hialuronidásica, podemos observar que, com a maior quantidade de peçonha empregada no teste, que foi 20 microgramas, houve uma variação acentuada entre a peçonha do macho e a peçonha da fêmea, de forma que a peçonha do macho apresentou uma porcentagem de atividade enzimática de aproximadamente 70%. Já a peçonha da fêmea apresentou uma porcentagem de atividade enzimática de aproximadamente 34%. Concluindo, os dados obtidos sugerem que há uma variação na espécie estudada e que essa variação deve ser melhor explorada, tanto na espécie em estudo quanto em outras, para que assim possamos entender melhor a fisiopatologia do envenenamento e melhorar as terapias antiofídicas disponíveis atualmente. Algumas referências utilizadas ao longo do trabalho e muito obrigada!